Olá, eu sou o Logan Nobre, sejam bem-vindos à aula 4. Identifique seu público-alvo, que está dentro do módulo 2. Defina a ideia do podcast. Essa é uma aula do curso Como Criar um Podcast, da ideia ao primeiro episódio, disponível aqui na plataforma UFPR Aberta. Bom, identifique seus ouvintes. Como é que a gente faz isso? A gente tenta entender, né? Tenta conhecer o público-alvo. Por quê? Porque isso é uma coisa muito importante para você ter sucesso no seu programa, principalmente para você começar fazendo um programa sobre o qual as pessoas querem ouvir, né? E para você identificar essa audiência, né? Essa audiência que você pretende alcançar, as pessoas que pretendem ouvir o seu programa, você tem que primeiro adaptar o seu conteúdo de uma maneira eficaz, né? Criando uma conexão entre você e o seu programa e a sua audiência. E eu vou te mostrar algumas estratégias agora para que você possa identificar quem são os seus ouvintes e como você cria essa conexão entre você e a sua audiência. O primeiro passo é fazer uma pesquisa na internet. Você tem que identificar aí as características demográficas do seu público-alvo. Você tem que saber a idade, localização, gênero, ocupação, escolaridades, interesses, enfim. Você tem que, de fato, conhecer seu público. E, além das informações, né, básicas que eu já citei, das que eu citei, na verdade, a última que eu citei, que são os interesses e necessidades, adiciono agora necessidades, eu acho que são as mais importantes para você conhecer seu público, porque não importa muito de onde seu público é, a idade do seu público, o que importa é o interesse, porque você vai criar um programa de podcast sobre um tema X e você vai especificar no nicho Y, você vai afunilar, você vai delimitar. Pode ser que pessoas de 15 anos tenham interesse naquele tema, como pode ser que pessoas de 60 anos tenham interesse naquele tema, tá? Não seja aí preconceituoso de achar que porque você vai falar, por exemplo, do nosso exemplo lá inicial, tá? De tecnologia, que só as pessoas jovens vão querer saber. Não. Tem gente de 80 anos que vai querer saber, de 90 anos que vai querer saber também sobre tecnologia, por exemplo. Tá bom? Não seja preconceituoso. Bom, e para você fazer isso, né, para você conhecer os interesses e necessidades do seu público, você pode participar, por exemplo, de comunidades online relacionadas ao seu tema. Você pode participar de comunidades no Facebook, você pode participar de comunidades no LinkedIn, você pode participar de comunidades em newsletters, tem newsletters que são organizadas em comunidades dentro do Telegram, enfim. Tem alguns lugares, algumas plataformas aí que você pode encontrar comunidades para você falar com as pessoas que são interessadas naquele tema que você quer abordar, só para você conhecer sobre o que essas pessoas estão falando, de onde que essas pessoas são, sobre o que elas se interessam, enfim, para você conhecer um pouco do seu público. Porque se você conhecer os desafios e os interesses da sua audiência, você vai conseguir criar um conteúdo mais relevante. Bom, e na prática, você tem algumas formas aí de conhecer essa sua futura audiência, que eu vou te mostrar agora, algumas bem fáceis e gratuitas, além de participar de comunidades, que eu já falei. Bom, a primeira maneira fácil e gratuita é você analisar as mídias sociais. Você pode explorar perfis de mídias sociais relevantes para o seu nicho. Você pode verificar aí quem são as autoridades no seu nicho, quem são as pessoas famosas, por exemplo, que falam daquilo que você fala, que você pretende falar, na verdade, né? Que você está criando aí o seu programa ainda. Então, você pode participar de grupos, de fóruns, de comunidades, como eu já falei, mas você também pode acompanhar essas pessoas que são tidas como autoridades, que são tidas como pessoas referências na sua área. Aí você vai no perfil de mídia social dessas pessoas, ou você vai no canal do YouTube, ou você vai no podcast, e você vê os comentários, você vê sobre o que essas pessoas estão falando, você vê quais episódios têm mais engajamento, qual episódio tem mais curtidas, tem mais likes, tem mais dislikes. Dá para você ver sobre o que as pessoas mais gostam ou não gostam. Enfim, tem várias formas aí só de você observar de graça, gratuitamente. Você vai conhecer um pouco do seu público. A segunda maneira é você acompanhar tendências. Para você fazer isso, você tem que usar ferramentas de análise de tendências. Algumas são gratuitas, outras não, outras são parcialmente gratuitas. Eu vou mostrar para vocês aqui algumas ferramentas dessas agora. Bom, uma primeira ferramenta é a mais conhecida é o Google Trends. O endereço está aí na tela. Ele permite que você identifique os tópicos em ascensão na internet, sobre o que as pessoas estão buscando dentro de um determinado assunto. Isso pode ajudar que você realmente faça um programa sobre
qual as pessoas têm interesse, né? Porque se você for fazer um programa sem relevância, sem demanda, sem busca, sem interesse, ninguém vai ouvir, tá bom? Além do Google Trends, a gente tem aí outra ferramenta que é o Uber Suggest, que você já deve ter ouvido falar. O Uber Suggest é uma ferramenta já bem conhecida, principalmente para quem trabalha aí com marketing. Nela você pode pesquisar palavras-chave, né? Assim como você pesquisa no Google Trends, e você tem uma, um resultado gratuito e um resultado pago. O resultado gratuito já dá bastante informação, então teste lá, o link está aí na tela. Existem também outras ferramentas, eu vou passar aqui rápido, vou deixar aí na tela, tá? E elas também estão lá na nossa aula em texto, você pode ir lá e clicar no link sem ter que digitar, tá bom? Tem 4 ferramentas aí para você fazer essa pesquisa e descobrir quais são, digamos, os temas mais buscados dentro daquilo que você quer. Daí você vai ter ideia sobre o que a sua audiência quer ouvir. E também para você conhecer a sua audiência, né? Principalmente. A gente tem aí, ó, 2, 3, 5 ferramentas. Inclusive a última, a CD Pública, a gente já falou sobre ela na aula anterior. Além dessas pesquisas, né, que você pode fazer nessas ferramentas, nas mídias sociais, você também pode fazer o quê? Ouvir podcast, como eu já falei aqui. Você pode consumir conteúdo, você pode buscar no YouTube, você pode, enfim, né, consumir conteúdo de uma forma geral, para você conhecer melhor sobre o seu assunto e sobre as pessoas que consomem aquele assunto que você quer abordar. Agora a gente vai fazer um exercício prático e eu quero que você escolha 2 das 3 ferramentas que a gente mostrou aqui ainda há pouco e faça uma pesquisa aí sobre a sua futura audiência. Pesquisa pelos termos relacionados ao tema que você já escolheu, né, sobre a sua ideia única aí que a gente abordou nas aulas anteriores e sobre a sua lacuna também já foi abordada nas aulas anteriores. Faça as anotações, depois explore a sua lacuna e escolha, né, fazer isso apenas em 2 ferramentas. Tem 5, faça só em 2. Ah, não estou satisfeito, ah, não consegui achar. Aí você vai para as outras. Não precisa fazer nas 5, tá bom? Você vai ter um resultado bem similar aí se você fizer nas 5. Então, 2 já é suficiente. Depois, baseado no resultado da sua busca, eu quero que você escreva uma lista com 10 dúvidas que você identificou que o seu público tem sobre a lacuna, né, sobre o nicho que você gostaria de abordar no seu futuro programa de podcast. Em seguida, quero que você faça uma lista com 3 episódios de podcast que você gravaria para falar sobre cada uma dessas 10 dúvidas do seu público. Então, no total serão 30 episódios, 30 ideias de episódios que você vai ter que escrever aí. Cada episódio deve ter um título e uma sinopse. A sinopse ela é um resumo do episódio. Tem uma breve explicação sobre o que é tratado no episódio e de que forma esse assunto é abordado e o que mais possa ser interessante ao público, como, por exemplo, se você vai entrevistar alguém, você coloca na sinopse também. Então, você tem que pensar na sinopse como um texto curto, um texto breve de um parágrafo, que vai atrair o público e aquela pessoa que está em dúvida, poxa, será que eu ouço ou não esse episódio? Aí a pessoa vai ver o título, mais ou menos interessante. O título não me ganhou, aí a pessoa vai ler a sinopse. A sinopse, geralmente a gente ganha o nosso público pela sinopse, tá bom? Então escreva aí a sua sinopse também para essas ideias, todos esses 30 episódios que a gente está tentando fazer aqui nesse exercício prático. Agora voltando à aula aí. Bom, vamos voltar a falar sobre a criação de personas agora, né? A gente vai voltar agora para a aula com a criação de personas. O que é a persona? Persona é é um cliente ideal, no nosso caso de podcast, é um ouvinte ideal, né? É uma estratégia que a gente tem para fazer o planejamento de podcast. A gente pode usar a persona, porque a gente assim pode compreender melhor o nosso público-alvo. E como é que a gente faz essa persona? Bom, ela é um perfil que representa aí um grupo, mas a gente reúne esse grupo em uma única pessoa, em um único perfil fictício. Isso ajuda aí você a moldar o seu conteúdo. A gente vai ver agora como é que a gente faz isso. Bom, eu quero que você pense o seguinte. Por exemplo, se o seu programa de podcast é sobre estilo de vida, imagina que você tem uma persona chamada Maria. Essa Maria, ela é uma jovem profissional interessada em equilíbrio entre o trabalho dela e a vida pessoal dela. Beleza. Esse é o interesse da Maria. Como é que você identificou isso?
Como é que você está criando? Você está inventando que a Maria gosta disso? Não, você fez a sua pesquisa. Você usou as cinco ferramentas, você escolheu duas e foi usar para ver sobre o que seu público pesquisa, tá? A gente está baseado isso aqui nas nossas pesquisas. Bom, aí você tem que pensar em 50 perguntas sobre a Maria e responder, para que você possa conhecer a Maria. Essas respostas serão com base o quê? Na pesquisa que você fez, nos fóruns que você participou, nas comunidades, nos comentários que você leu, nos perfis das pessoas, referências da área que você quer abordar. Enfim, você fez uma pesquisa aí, né? Espero que você tenha feito. E essas 50 perguntas, elas estão lá na aula em texto, tá bom? Eu vou passar aqui brevemente por elas. Elas perguntas que abordam o quê? As características básicas dessa Maria. Nome, idade, profissão, endereço, renda, grau de instrução, enfim. Você tem que conhecer a Maria nas características básicas dela. Depois você vai conhecer os gostos e preferências. O que que a Maria gosta, o que ela não gosta, o que ela come, o que ela veste, onde que ela se diverte, quais são os hobbies, rotina, trabalho. Tem que conhecer gostos e preferências. Depois você vai conhecer o quê? O terceiro ponto é a história da Maria. Você vai ter que falar sobre a família dela, a infância, a cidade onde ela já morou, onde ela mora hoje, quais foram as tragédias, as realizações pessoais, os fatos importantes da vida dela, ou da família dela, enfim. Você tem que falar sobre a história de vida da Maria. E o último ponto, é o que mais interessa pra gente aqui, é o consumo, né? Dessas 50 perguntas, boa parte é sobre o consumo, não apenas de produtos e serviços, né? Como carros, eletrodomésticos, se a Maria tem casa, se não tem, se é alugado, se é comprado, mas tem que falar sobre o consumo pensando no que a Maria se interessaria em, digamos, em temas que serviriam para o seu podcast. Não exatamente para o seu podcast, porque você já escolheu o tema, mas para questões para você abordar nos episódios. Então você tem que pensar em que tipo de filme a Maria gosta, que tipo de série, que tipo de livro, que tipo de podcast, que tipo de lazer a Maria gosta, que tipo de curso, que tipo de viagem, enfim. São questões que estão lá na lista de 50 perguntas, tá bom? Você vai lá fazer direitinho que você vai descobrir como é que é. Bom, a gente chegou aqui, né, ao fim desta aula em vídeo. Seu próximo passo é ler, como você já sabe, a aula em texto aqui da nossa aula número 4. E no final da aula, reforçando, tem lá a lista de perguntas para você criar sua persona. Vá até o final e crie a sua persona, por favor, porque ela é importante para você ter uma boa definição de quem é seu público e fazer o melhor programa de podcast possível. E depois não esqueça de responder o questionário na plataforma, tá bom? Eu sou o Logan Nobre e te vejo na próxima aula. Até mais!